Ahora con ustedes, la palabra de vida con Pastor Marcos dos Santos. Agora me gostaria que ustedes abrieran suas Bíblias no livro de Jeremias, capítulo 18. Abra aí sua Bíblia. Jeremias, capítulo 18. Vamos falar sobre o tema principal hoje, que é a restauração. Capítulo 18 de Jeremias. Capítulo 18 de Jeremias, diz aí a palavra. Palavra del Senhor que vino a Jeremias, dizendo: levanta-te e vete à casa del alfarero, e allí te haré oír mis palavras. E descendi à casa del alfarero, e aqui que ele trabalhava sobre a rueda, e a vasija de barro que ele hacía se echou a perder em sua mano. E volvió e la hizo outra vasija, según lhe parecia melhor hacerla. Entonces vino a mim palavra del Senhor dizendo: não podré eu hacer de vosotros como este alfarero, ó casa de Israel, disse el Senhor. E aqui que como el barro en la mano del alfarero, assim sois vosotros em mi mano, ó casa de Israel. Muito bem, vamos então a entender este texto tão conhecido, pero a vezes tão olvidado. Vamos a entendê-lo e entendê-lo que Deus hoje nos habla através deste texto. A palavra de Deus disse que Israel se apartou do Senhor. E, consequentemente, ele alejar-se de Deus não traz boas consequências. Sempre tem as consequências ele viver uma vida apartada de Deus. E não era porque eles eram descendentes de Abraão que Deus lhe dava o direito de eles serem idólatras, de eles serem injustos, de eles cometerem toda classe de fornicação, de injustiças e abandonaram a palavra do Senhor. Seus hermanos, el reino del norte, já havia caído em la mano de los assírios. Las 10 tribos que estavam ao norte do reino de Israel caiu e foram levados cautivos a causa de sua desobediência. Um grande destroço, uma grande matança houve em Israel. Agora, o reino del sul, o reino de Judá, as 2 tribos, que tinha altos e baixos, eles um tempo estavam acercando-se a Deus, e outro tempo se alejava de Deus, dependendo do rei que estava ao comando, eles buscavam a Deus ou abandonavam de uma sola vez. E Deus, por supuesto, não ia deixar sem uma punição aquela situação. Se estava armando o reino de Babilônia para atacar a Jerusalém, para tomar a este pueblo, o reino del sul. E isso era uma obra de Deus. Às vezes nós outros falamos, não, que quando acontece algo malo, uno diz, não, foi o diabo. Deus não tem nada a ver com isso. Deus não tem nada a ver com aquilo. E é todo ao revés. É todo ao revés. Nada acontece sem a permissão de Deus. Deus mesmo levantou os assírios para castigar a impiedade do reino del norte, as 10 tribos. E agora Deus estava por trazer juízo e justiça contra o reino del sul, pois les havia abandonado ao Senhor. Sim, nós outros não podemos
creer que Deus é um Deus tonto, creer que Deus é um Deus injusto. Pois alguém dirá, não? Se Deus existe, por que tantas coisas malas sucedem? Se Deus existe, por que tanta catástrofe, tantas guerras, tanta hambre? E é todo ao revés. Porque Deus existe que acontece isso. Pois em um mundo caído, desobediente, obstinado para o mal, um mundo que sigue suas próprias opiniões, que cambiam a verdade de Deus por la mentira de los hombres, que sigue la ilusão de su coração malvado e aborrece hacer la vontade de Deus, chama el mal de bien e el bien de mal. Não é isso que acontece hoje em dia? As pessoas, ellas chamam la corrupção de obra social. Não é verdade? E o trabalho chama de esclavitud. Não é assim? A gente hace isso, e se Deus permitira que o mundo fuera todo perfeito, aunque a gente actuara desta maneira, Deus seria injusto. Concorda comigo ou não? Pois, se Deus é justo, Deus tem que punir, Deus tem que fazer com que estas pessoas paguem por suas injustiças. E era o que estava acontecendo. Deus estava por fazer o juízo chegar. Pero Deus não deixa o homem sem esperança. Deus não deixa a situação sem uma salida. Deus oferece uma restauração. Deus oferece o bem. Deus põe o mal e Deus põe o bem. Deus não deixa o ser humano sem esperança. Pastor, não há esperança para o mundo? Não, não, há esperança sim. Tanto há esperança que Deus disse para o profeta, baja já a la casa del alfarero. E mira, e ele viu allá. O alfarero está com o barro. E ele está trabalhando na rueda com o barro. E este barro não obedece a la visión, a las órdenes del alfarero e se echa a perder. Então, o alfarero deshace aquele barro, aquele jarro, e lo hace nuevamente. Lo hace nuevamente. E Deus então disse para Jeremias, assim eu não puedo fazer com Israel? Por mais que eles se hajam apartado de mim, por mais que eles estejam sofrendo, gimiendo a causa de suas rebeliões e sua desobediência, eu puedo hacerlos nuevos. Eu puedo tomar este vaso que se echou a perder, este vaso que está como inservível, que não ha obedecido a visão de Deus, que não está com a imagem de Deus, mas é a própria imagem de Satanás. Não é certo? Há pessoas que você mira para ela e você não vê a imagem de Deus. Você vê a imagem do próprio diabo. São os vícios, a rebeldia, uma vida desonesta, uma vida totalmente contrária da vontade de Deus. Mas, assim como o alfarero tomou aquele jarro e lo hizo de novo, Deus pode hacerle uma nova criatura. Amém? Você não está sem esperança. Você não está sem esperança.
Você e eu somos o Israel de hoje, que muitas das vezes nosso carro, nossa vida se echa a perder. Se echa a perder. Sale de la vontade de Deus, deixa de seguir a forma, o formato que Deus quer, e empieza a ter outra forma de sofrimento, forma de decepções, forma de pecado. Se echa a perder o caráter empieza a ser corrompido, a vida empieza a estropiar-se, deteriorar-se, a família, o matrimônio. Eu não sei como está sua vida, pero talvez sua vida hoje está como aquele carro que se echou a perder, que tem uma fissura, que tem uma greta. E Deus não quer tapar a greta. Deus não quer tapar a fissura. A restauração de Deus não é uma reforma. Como disse aqui no versículo 4, ele disse: e a vasija de barro que ele hacía se echou a perder em sua mão, e volviu e hizo outra vasija. Quer dizer que Deus não deseja só reparar uns detalhes de sua vida, reformar sua vida, remendar sua vida, cambiar alguns aspectos de sua vida, como algumas pessoas que podem dizer, realmente, eu deixei de tomar, eu deixei de fumar, eu me porto melhor de lo que antes. Pero Deus não quer que você se porte melhor que antes. Deus quer mudar, fazer de você uma nova criatura. Cambiar sua vida por inteiro. Al ponto de uno mirar para você e dizer: não te reconozco, não eres a mesma, não eres el mismo. Não, o que sucedeu? Quem te viu e quem te vê. Estás irreconhecível, e não para pior, porque a gente não que cambia radicalmente para pior. A gente que cambia, como Israel cambiou para mal, se alejou de Deus e se volveram inimigos de Deus. É o que passa com o mundo, verdade? Cada dia estão cambiando, sim, mas para pior. O mundo cambia para pior. Parece que quanto mais adquire conhecimento, mais se vuelve iníquos, mais se vuelven rebeldes, mais se vuelve irracionais. Pessoas que chegam a dizer esta maldita ideologia de gênero, não? Que proporciona, que predica para a gente que uno pode fazer o que uno quiera. Se uno quer ser um boi, uno pode ser um boi. Se uno quer ser uma jirafa, pode ser uma jirafa. Quer ser uma puerca, pode ser uma puerca. E as pessoas começam a delírio total e começam a ser coisas que você disse: isso não é inteligente, isso não tem cordura, isso não tem sabedoria, isso não tem sentido. As pessoas perderam o sentido comum das coisas. Mas por que é assim? Quando a pessoa se aleja de Deus, ela vai de mal em pior. De mal em pior. Pero há esperança. Há esperança para você que está destroçado, como aquele jarro quebrado, chueco, sem formas, vazio. Qual é o seu estado? Talvez você mira a sua vida e depois de tomar, de drogar-se, é gente que quando se vuelve em si, tem asco de si mesmo, verdade?
E a vezes hasta mesmo tem ganas de matar-se, porque disse, minha vida é um caos, não sou exemplo para meus filhos, não sou exemplo para nadie, sou um desastre total. Pero Deus é o alfarero, e Ele pode hacerle de novo, uma nova persona, e cambiar sua vida. Sin embargo, é necessário que nós outros entendamos que para que Deus pueda tomar o barro de nossas vidas, porque nossa vida é barro, sem Deus, assim como o barro não tem forma, está vazio, não tem beleza alguma, hasta que o alfarero empieza a trabalhar em ele e dar-lhe forma e hacer-lhe um jarro especial, um jarro valioso, um jarro de altíssimo valor. Você sabe que há jarros e jarros, não? Há jarros realmente que não vale muito, seu preço é muito pequeno. Você encontra em qualquer lado aqueles jarros, mas há jarros que são distintos, são diferentes e têm um valor. Seu valor é muito alto. E quando Deus trabalha em uno, Deus hace de nós outros um jarro valioso, nos torna pessoas especiais, nos torna a niña de seus olhos, nos torna preciosíssimo para com Ele, que dinheiro neste mundo não pode pagar o que nós outros valemos, pois foi hecho, foi construído por la palavra de Deus, por el Espírito de Deus, foi coronado com a presença do Senhor. Pero este barro que é nossas vidas, ele não pode ser trabalhado, a menos que ele seja um barro blando, um barro maniável, um barro que pueda Deus trabalhar e formá-lo. Isso significa que precisamos da palavra de Deus, do Espírito de Deus, que é a água que nos hace blandos, que nos hace pessoas maniáveis, que Deus pode forjar seu caráter em nós outros. Você precisa volver-se à palavra de Deus. Você precisa buscar o Espírito Santo, pedir que Ele venga entrar em sua vida e fazer com que seu coração de pedra, o coração de pedra que uno tem, e a pedra não se pode trabalhar com as mãos, a pedra é dura, e a vezes nós outros não vemos Deus trabalhar em nós outros porque somos duros de coração, duros de serviço, somos tardos para obedecer. Às vezes sabemos o que devemos de fazer, pero hablamos, mañana lo haremos. Depois pondré em ordem minha vida. Quando eu esteve aqui, tu que sai, eu entregue minha vida ao Senhor. Agora quero aproveitar minha juventude. Ojo, porque a palavra de Deus disse: buscad ao Senhor, mientras pode ser hallado. É dizer que vai haver um momento que uno querrá buscá-lo e não poderá. Que uno querrá buscá-lo. E alguém dirá, não, é porque vai haver rapto, então não vai haver mais igrejas, etc. Não necessariamente é causa disso. Porque há momentos que uno já não poderá elegir mais. Você sabe quando será o dia de sua muerte, o dia de minha muerte? Eu não sei. Ayer eu veia uma notícia de la família de um treinador aqui em Brasil, muito conhecido, que saíram e aconteceu um acidente. Aconteceu um acidente.
Pessoas que estavam seguindo sua vida normal. De repente, de la nada, acontece um acidente e se termina todo. Um acidente, às vezes, pode acontecer em um auto, mas, às vezes, um acidente pode acontecer dentro da casa. Pessoas que foram a banhar-se, se resvalaram, caíram, golpearam a cabeça e tchau. Pessoas que, às vezes, estão na mesa, em uma reunião de família, estão a comer, e, de repente, se lhe para o coração. Não é certo? Então, esta pessoa já não pode buscar mais de Deus. Buscar ao Senhor mientras pode ser hallado. Nunca uno está demasiado jovem para morir. Nunca uno pode dizer, sou demasiado jovem para morir, porque a morte não elige edad. Ela vem quando uno menos espera. Então, precisamos buscar de Deus. Precisamos sujeitar-nos a sua palavra. Não podemos ser como uma pedra. Não podemos ser tampouco demasiado blando. Demasiado blando, assim como a lama, o alfareiro não pode dar forma porque está demasiado blando. Não podemos ser blando em nossa fé. Não podemos ser aquele crente que são blandos delante das lutas, se deshace delante das lutas, que não pode estar de pé delante de uma exortação do Espírito Santo, porque a vezes Deus nos habla para consolar-nos, mas a vezes Deus habla para exortar-nos, tirar nossa orelha, não é certo? Sim ou não? E não podemos ser demasiado blando, porque senão Deus não pode trabalhar com nós outros. Temos que ser sensível à voz de Deus, mas temos que ser duro delante das vozes contrárias del diabo, que vêm a acusar-nos de nosso passado, que já foi posto en el olvido para Deus. Para você não se vai olvidar. Você não se vai olvidar de quem você foi e de lo que você hizo. Porque você não tem amnésia. Você está cuerdo de mente. Mas Deus sim. Deus já não se acordará mais de seu passado. E o diabo, quando venga com seus mensageiros ou com seus pensamentos, querendo poner-te abaixo, dizendo, tu fuiste isso, tu fuiste aquello, e agora quer hacer-se la buena, el bueno, tu não mereces. Você tem que dizer, é verdade, eu não mereço. Mas a misericórdia de Deus, el alfarero me hizo de nuevo, e me hizo um jarro novo. Amém? Graças a Deus. Sim. E quando Deus obra, Deus transforma a vida de um. É uma transformação que todos veem, sua família vê, sua esposa vê, todos veem. Você viu o caso de Pedro. Pedro foi um homem que errou muito. Aún conhecendo a Jesus, ele errou muito. Ele blasfemou. Ele negou Jesus 3 vezes. Mas Deus não desistiu de Pedro. Deus lo hizo um novo homem. O Espírito Santo vindo sobre Pedro e o transformou. Deus trabalhou em Pedro e transformou Pedro em um homem que não negou mais a Jesus. Antes confessou Jesus hasta a morte. Amém? E todos viram esta transformação. E quando Deus obra em sua vida, todos veem esta transformação. Pero também, para que este jarro pueda ser hecho nuevo,
não basta solamente ser moldeado. Este jarro também tem que ir ao fogo. Este fogo vai a ser este jarro resistente. O fogo não é para destruir o barro ou o jarro. O fogo é para dar consistência, firmeza. É dizer, que por mais que você caminhe com o Senhor, muitas das vezes você vai passar por fogos, e isso não é para destruir-nos. Talvez neste momento, incluso você esteja passando por provas, por lutas, por dificuldades. Como dijo um teólogo, o que não te mata. Um filósofo, como dijo ele, o que não te mata, te hace mais forte. Esta luta não é para matar-te. Este fogo não vai destruir-te. Este fogo te hará mais forte. Las lutas, vê a oportunidade de provar sua fé. Que por mais que se haja levantado lo que fuera, você seguirá em la fé. E al fim e al cabo, você saldrá mais forte, mais resistente, mais firme em sua fé. Amém? Graças a Deus. Eu quero orar nesta manhã para que Deus venha a ser todo novo em sua vida. Que você pueda entregar seus caminhos a Deus nesta manhã. Talvez você seja um jarro que necessita ser hecho novo. Que Deus tenha misericórdia de você, de mim, e nos haga mais forte que antes, mais valioso que antes. Que Ele restaure sua vida espiritual, pois a restauração de seu matrimônio, a restauração de sua economia, a restauração de sua vida, ella é muito importante, pero ella não se compara à restauração de sua vida espiritual. E sua vida espiritual sendo restaurada, por suposto que as demais coisas serão restauradas também. Amém?